Conjunto de perguntas. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Ivan Gonçalves, o princípio da sustentabilidade é caro, acho eu, aos discursos de todos os partidos. Aos discursos. Depois, quando se trata da prática e da tomada de decisões, muitas vezes as coisas não são bem assim. O Sr. Deputado sabe que muitas vezes os interesses económicos se sobrepõem claramente aos interesses da preservação ambiental, que é também, naturalmente, um interesse nacional e regional, dependendo do ponto de vista que estejamos a falar. Sr. Deputado António Costa Silva, do PSD, colocou-me aqui uma questão muito fácil de responder, mas, Sr. Deputado, a sua intervenção quase que poderia dizer que traz água no bico, no sentido de omitir aquela que é a posição do PSD relativamente a esta matéria, que nós não conhecemos. E temos, de resto, indicações contrárias. Também é importante que os partidos se posicionem relativamente a estas questões, designadamente em relação às preocupações que têm sobre projetos concretos. Eu, do PSD, só conheço um projeto de resolução apresentado neste Parlamento, nesta legislatura, a pedir ao Governo, a recomendar ao Governo justamente que acelere o processo das dragagens relativamente àquele que é o projeto do Porto de Setúbal. Agora, evidentemente que achamos que é importante ouvir o Sr. Ministro do Ambiente a propósito do que quer que seja, porque tudo o que contribua para esclarecimentos que a Assembleia da República precise, é evidente que é importante e, nesse sentido, é evidente que concordamos com as iniciativas que foram tomadas nesse sentido. E aproveito também para responder à Sra. Deputada Sandra Cunha, do BE, que me colocou também justamente esta questão, que eu acho que é importante, que tem a ver com esta falta muitas vezes do Ministério do Ambiente assumir aquilo que é muito relevante nesta pasta, que é a transversalidade das matérias ambientais. E muitas vezes, já em relação à questão da pesquisa de petróleo no Algarve, o Sr. Ministro do Ambiente muitas vezes chutou a recusa, designadamente, da avaliação de impacto ambiental, chutou para o Ministério responsável pela energia. Curiosamente ou não, agora leva ele com a matéria da energia também. Portanto, muitos esclarecimentos também ainda teremos que lhe colocar relativamente a essa matéria. Mas é evidente que um Ministério que tem a área do ambiente em tudo aquilo que se reporta a impactos ambientais sobre determinados aspectos que estão claramente sobre a sua tutela, nós consideramos que é importante ouvi-lo e é importante que o Sr. Ministro naturalmente se posicione relativamente a estas matérias. A Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, levantou aqui uma questão, ou quis sublinhar uma questão que na nossa perspectiva é fundamental, que é até a ponderação das dinâmicas económicas e das dimensões económicas é ela própria importante. Quando estamos a falar de um projeto onde uma comunidade de cerca de 300 pescadores considera, tendo em conta aquilo que está proposto, designadamente em relação à deposição das lamas, que vai afetar diretamente a sua atividade, e nós sabemos como os pescadores têm sido tão massacrados por determinadas políticas que liquidam e dificultam a sua atividade, é evidente que é também uma questão que deve ser fortemente ponderada e pesada relativamente à discussão desta matéria. Voltando ao princípio, Sr. Deputado Ivan Gonçalves, sabe qual é o problema? É que a APA também anda a contribuir para isso. Anda a contribuir para a descredibilização dos processos de avaliação de impacto ambiental. E olha aquilo que eu lhe digo, isso afasta cidadãos dos processos de consulta pública da avaliação de impacto ambiental. Quando as pessoas têm a plena consciência de que uma avaliação de impacto ambiental serve apenas para as entidades conhecerem desabafos de cidadãos interessados ou de associações interessadas em relação a decisões que já estão tomadas, entendem que não vale a pena a sua participação. É uma questão relativamente à qual nós devemos ponderar, sobre a qual nós devemos ponderar, Sr. Deputado, porque nós consideramos que estes instrumentos de política de ambiente são fundamentais, mas são fundamentais para a tomada de decisão e não para fingir estudos, digamos assim, sobre decisões que já estão previamente tomadas. E aí é sempre o ritmo do costume. Os interesses económicos a sobrevalorizarem-se em relação aos interesses ambientais. E não pode ser esse o caminho da sustentabilidade. Muito obrigada, Sra. Presidente.